Estamos aqui com mais uma videoaula. Desta feita, nós vamos trabalhar com os fusos horários. É um tema bastante cobrado em concursos vestibulares e Enem, e de entendimento não às vezes fácil, mas a gente vai tentar aqui facilitar mais ainda, tá? Esse é o nosso propósito. Antes de nós começarmos a aula, vamos fazer uma pergunta, uma indagação para a gente começar a pensar aqui. É possível voltar na máquina do tempo? É possível voltar a ter a idade que tinha antes? Pense nisso, fique conosco até o final do vídeo, que no final a gente vai responder. Em aulas anteriores, nós estudamos a função dos paralelos e meridianos e nós dissemos que uma das funções que nós iríamos ver posteriormente, e nós dissemos que os meridianos, além da função de encontrar a longitude, ele também tinha uma outra função, mas que nós iríamos ver numa aula posterior. Então, chegou o momento. Essa outra função que se utiliza dos meridianos é exatamente o estudo dos fusos horários. Porém, antes de nós adentrarmos mais profundamente no estudo dos fusos horários, vamos só aqui fazer um pequeno passeio pela história para entender por que o meridiano de Greenwich ele foi tomado como um meridiano central, como um meridiano de referência, e ele vai ser também o meridiano central, o meridiano de referência aqui no estudo dos fusos horários, tá? Entendendo ou relembrando lá que os fusos horários, relembrando lá a nossa aula anterior, que os meridianos eles unem de um polo ao outro, então ele sai de um polo em direção ao outro. Nesse sentido, todos os meridianos têm o mesmo tamanho, todos os meridianos dividem a Terra ao meio. Então, porque se todos são iguais, se todos têm o mesmo tamanho, se todos teriam a mesma função, por que foi escolhido esse, o meridiano de Greenwich, como referência? Então, essa é uma proposta do matemático e astrônomo britânico George Biddle, da metade do século XIX. Logo que ele fez essa sugestão, alguns países já passaram a adotar, e em 1884 os Estados Unidos tornaram oficial para a cartografia norte-americana, né? Então, e no mesmo ano os Estados Unidos tomaram a iniciativa fez uma conferência internacional do meridiano em Washington, onde estiveram 46 delegados representando 25 países, e lá convencionou-se que o meridiano de Greenwich se tornaria oficialmente o meridiano de referência, que vai ser aqui para nós também no fuso horário. E por que o meridiano de Greenwich? Então está aqui, ó, o meridiano de Greenwich. E por que então este meridiano? Porque ele passa exatamente aqui, ó, sobre o Royal Observatory, Observatório Real Greenwich, que está localizado num bairro, num subúrbio de Londres. E é sabido por todos que século XVIII, século XIX, a maior potência econômica, política e militar do planeta era o Reino Unido, né? Então,
a escolha desse meridiano, ela reflete a geopolítica inglesa no período. Adentrando aqui exclusivamente no nosso assunto de hoje, que são o estudo dos fusos horários, a gente relembra que todos os planetas, no nosso caso aqui vai nos interessar a Terra, mas todos os planetas, eles realizam dois movimentos principais. Um movimento em torno da estrela do seu sistema, no nosso caso do sistema solar. Esse movimento é o movimento de translação. Na Terra, aqui para nós, geograficamente falando, ele vai ser responsável pelo surgimento das estações do ano. E um outro movimento que todos os planetas realizam, cada um no seu tempo, obviamente, é o movimento de rotação, o movimento que ele faz em torno do seu próprio eixo. No caso da Terra, a duração desse movimento é de aproximadamente 24 horas. Então, a gente parte do entendimento que, como toda esfera, embora não seja uma esfera perfeita, mas não é o caso da discussão aqui, então, como toda esfera, ela mede 360 graus. 360 graus, se eu divido por 24 horas, que é um dia, eu tenho aqui equivalente a 15 graus ou 15 meridianos de rotação, uma amplitude de 15 graus a cada hora, tá? Corresponde a dizer que a cada 15 graus ou 15 meridianos eu tenho o equivalente a um fuso horário ou uma hora de diferença. Então tá aqui, ó, um fuso horário corresponde a 15 graus, o que equivale a uma hora. A mesma coisa, um pouco mais decifrado, né? Cada meridiano corresponderá a 4 minutos. E, como dito há pouco, o meridiano de Greenwich ele será o meridiano de referência. Então, como esse meridiano de referência, ele está no centro do fuso horário zero. E ficamos assim, ó, a leste ou à direita do fuso horário zero, cujo meridiano central é o meridiano de Greenwich, nós temos os fusos horários positivos, a mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até chegar no mais 12. À esquerda de Greenwich, ou melhor, à esquerda do fuso horário zero, ou a oeste, nós temos os fusos horários negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até chegar em menos 12. Aqui, como que a gente vai fazer a leitura ou a contagem das horas para saber se as horas são, se tomado um fuso horário como referência, para onde as horas estão a mais ou a menos? O exercício é o seguinte: se a gente for contar do sentido da esquerda para a direita ou de oeste para leste, você irá acrescentar as horas. Então, a cada fuso horário, 1 hora. Se a contagem for da direita para a esquerda ou de leste para oeste, as horas serão diminuídas, tá? Cada fuso horário você diminui 1 hora. E aqui fica o alerta: não interessa, não faz diferença se começa no horário positivo ou negativo. O que importa aqui é o rumo, é a direção, tá? Se vai de oeste para leste, soma-se, mesmo que comece num fuso horário negativo. E se vai de
leste para oeste, subtrai-se mesmo que esteja no fuso horário positivo. No mapa, no planisfério, os fusos horários ficam dessa forma. Fuso horário 0, meridiano central, meridiano de Greenwich, aí mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até mais 12, e menos 1, menos 2, menos 3, até menos 12. Como você está antenado, com certeza você está se fazendo a seguinte pergunta. Se eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, até mais 12, menos 1, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, até menos 12, eu tenho 12 mais 12, tenho 12 fuso horário positivo, 12 fuso horário negativo e tenho mais o fuso horário 0, que também é um fuso horário. Então, se eu fizer a somatória aqui, eu terei 25 fusos horários. Como 25 se só são 24? Então, na verdade, não é que a matemática aqui esteja errada não, tá? É que os fusos horários mais 12 e menos 12, eles formam um único fuso horário, tá? Então temos aqui uma visão, não uma visão planisférica como nós temos aqui, mas vamos olhar aqui o mesmo raciocínio, só que com uma visão polar, tá? Então aqui eu tenho fuso horário 0, longitude 0, que é o meridiano de Greenwich, e aqui eu tenho fuso horário mais 12 no hemisfério leste e menos 12 no hemisfério oeste. Nesse fuso horário aqui, mais 12 e menos 12 formam um único fuso horário, tá? Então, desfeita lá a dúvida. Agora eu tenho 11 mais 11, 22, mais fuso horário 0, 23, e mais os fusos horários mais 12 menos 12, que formam um único. Então, 24 fusos horários. Aqui cabe uma explicação. No centro do fuso horário 0, eu tenho meridiano de longitude 0 grau. No centro do fuso horário mais 12 menos 12, eu tenho o antimeridiano de Greenwich, que é o meridiano de 180, meridiano de longitude de 180 graus, tá? E tomando como referência o meridiano de longitude de 180 graus, foi traçado a linha internacional de mudança de data, tá? Então fique atento, porque quando a gente faz a mudança de um fuso horário para outro, as horas são mudadas. No caso do fuso horário mais 12 menos 12, ao atravessar a linha internacional de mudança de data para leste ou para oeste, as horas irão continuar a mesma, tá? E o que vai mudar é a data, o que vai mudar é o dia, tá? Por isso que é linha internacional de mudança de data, tá? Não, você sai do fuso horário mais 12 para o menos 12, continua na mesma hora, mas muda-se o dia. E conforme a gente falou há pouco, o meridiano de 180 graus de longitude, ou o antimeridiano de Greenwich, ele é tomado como referência, mas a linha internacional de mudança de data, ela não segue inteiramente sobre esse meridiano, uma vez que uma coisa
é a delimitação por meridiano e outra são os fusos horários, né? Que são os fusos horários, eles são, cada país, cada território faz suas delimitações de acordo com os seus interesses políticos, né? Então, para evitar que um território seja fracionado em 2 horas diferentes, então há uma alteração no limite dos fusos horários. Não necessariamente o fuso horário vai ter como limite uma linha reta, que são os meridianos, tá? Vamos ver aqui, vamos provar, fazer a contagem para entender por que ao atravessar a linha internacional de mudança de data, aqui no fuso horário mais 12 menos 12, por que muda, que continua a mesma hora, mas muda-se a data, muda-se o dia. Então, não é uma questão arbitrária, não é porque arbitrariamente decidiu-se isso, é porque se você fizer a contagem, como nós vamos mostrar aqui, então a gente vai entender que realmente é essa a realidade. Então aqui nós temos uma visão polar dos fusos horários, hemisfério oriental, hemisfério ocidental, visto aqui do antimeridiano. Então está aqui fuso horário mais 12. No hemisfério ocidental, um dia a menos. No hemisfério oriental, um dia a mais. Então, quando aqui nós estamos no ocidente, quando no ocidente é domingo, no oriente já é segunda-feira. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 9 horas da manhã no fuso horário mais 12, só que 9 horas da segunda-feira, ao atravessar a linha internacional de mudança de data, como nós falamos há pouco, muda-se o dia, mas continua a mesma data. Então, ao cruzar a linha internacional de mudança de data no sentido de oeste para leste, diminui-se um dia. Então, se aqui é segunda, aqui domingo. Então, vamos aqui, ó, 9 horas de domingo. Então, vamos contar para ver se realmente vamos chegar em 9 horas da segunda aqui. Então, aqui, ó, como eu estou conferindo de oeste para leste, as horas serão acrescentadas, tá? Então, 9, mais uma, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, olha só, 24 horas acabou o meu domingo. Agora eu já vou entrar na segunda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas certinho. Tá? Então, não é uma questão arbitrária, porque se você for somar ou subtrair, se tivesse contado nesse sentido, aí seria subtraindo, nós iríamos chegar exatamente na mesma hora, porém no dia seguinte ou no dia anterior. Aqui um exemplo para a gente entender como é que se faz como é que normalmente esse assunto ele é cobrado em concurso vestibular e Enem. Vamos aqui um exemplo. Aqui é uma questão nossa, uma elaboração nossa, 2022. Então, a final da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2022 será realizada no dia 18 de dezembro de 2022, no Catar. O Catar está no fuso horário mais 3, então você localiza aqui o fuso horário mais 3. Ok? Supondo-se que o início da partida ocorrerá às 18 horas local. Então, o início da partida será às 18 horas aqui
no Catar, no fuso horário mais 3. Pergunta: alguém que esteja em Fernando de Noronha, fuso horário -2, terá que ligar o televisor em que hora para assistir o jogo? Para assistir, nesse caso, o início da partida ao vivo. Então, você parte desse princípio aqui, ó. Fuso horário mais 3, 18 horas. E você vai querer saber a hora no fuso horário -2, que é exatamente aqui, ó. Então, qual o raciocínio? Vou partir do sentido leste para oeste ou da direita para a esquerda, e conforme vimos há pouco, quando eu faço contagem nesse sentido, as horas são diminuídas. Cada fuso horário, 1 hora a menos. Então aqui, ó, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 13 horas está aqui no fuso horário -2. Então, a pessoa, para assistir a partida, o início da partida ao vivo, ela terá que ligar o televisor às 13 horas, nesse caso aqui, alternativa B. Em relação aos fusos horários, quais são os fusos horários oficiais do Brasil? Tá? Então, nós temos aqui, ó, fuso horário -2, fuso horário -3, que é o fuso horário oficial de Brasília, fuso horário -4 e fuso horário -5. Então, o Brasil possui 4 fusos horários: -2, -3, -4. Respondendo aqui a pergunta, a provocação inicial: é possível voltar no tempo? A resposta é afirmativa, é positiva. É possível voltar no tempo, sim. Não tanto quanto denota as figuras lá das fotografias. É possível voltar no tempo. Porém, só um dia, como nós vimos há pouco nessa contagem que fizemos assim. Aqui nesse caso, aumenta-se um dia, ao contrário, retorna-se um dia no calendário. E para que você possa comemorar, digamos assim, o mesmo aniversário 2 vezes, basta que você faça esse movimento. Se você estiver no hemisfério ocidental, está um dia a menos, então imagine que você faz aniversário dia 28 de qualquer mês aí, imagine o mês que você quiser. Então, dia 28, se aqui é 28, no hemisfério oriental já são 29. Então, o que você pode fazer? No dia 27, você pega um avião, um navio, cruza a linha internacional de mudança de data, que aí você já vai chegar aqui no dia, você já vai estar aqui dia 28. 28 você comemora, faz o trajeto de volta, que você vai estar aqui ainda no dia 27. Então, espera amanhecer o dia, que será 28, você comemora o mesmo aniversário 2 vezes, sem nenhum problema. E para quem estiver no hemisfério oriental, comemora aqui, atravessa a linha internacional de mudança de data no sentido leste, não confundir o sentido com o hemisfério, porque aqui você vai para o sentido leste, mas o hemisfério é oeste. Então você vai chegar no dia anterior. Espera a virada do dia, espera amanhecer o dia, que você vai poder comemorar o mesmo aniversário 2 vezes. Tá? Então não é possível voltar tanto na máquina do tempo, mas um dia é possível sim. Então chegamos ao fim de mais uma videoaula. Esperamos que tenhamos contribuído. Se você gostou da didática, se você entendeu, compartilhe nas suas redes sociais,
dê aí um joinha, se inscreva no canal, que é dessa forma que o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante e dessa forma ele disponibiliza